tema da meditação nessa noite é misericórdia em meio à ira. Misericórdia em meio à ira. Vamos meditar em Apocalipse capítulo 7, versos de 1 a 8. Então abra sua Bíblia, por favor. Apocalipse capítulo 7, texto que lemos ainda há pouco. Nossa meditação será os versos de 1 a 8. Mas vamos orar e pedir a bênção do Senhor para o nosso tempo aqui. Senhor nosso Deus, eterno Pai, queremos agradecer por sua palavra, queremos agradecer pela revelação do Apocalipse dada ao teu servo João, que atestou o testemunho do Senhor quanto às coisas que eram, as que são e as que haveriam de ser. Queremos pedir, Senhor, o capítulo 7, que é um capítulo tão importante na estrutura desse livro, possa vir trazendo para nós desafios espirituais, renovando o nosso compromisso contigo, suprindo a nossa necessidade de temor e santidade. Prepara os nossos corações, Senhor, que possamos aproveitar bem esse momento. Em nome de Cristo. Amém. Quando o profeta Abacuque ouviu acerca da severidade, da ira de Deus, que haveria de ser derramada não somente sobre o seu povo, mas também sobre as nações ao redor, o profeta disse no capítulo 3, verso 2: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. E essa última frase é bem interessante. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. O capítulo 7 de Apocalipse poderia ser descrito como misericórdia em meio à ira, porque fala daqueles que serão poupados no juízo que há de vir sobre a terra. Como nós já tivemos a oportunidade de ver estudando o 6º selo, esse capítulo se localiza num ponto importante da narrativa de João. Está bem no meio da tribulação, no tempo em que a ira de Deus vai começar a manifestar-se de maneira mais intensa, a última metade dos 7 anos, que muitas vezes é chamado de grande tribulação. Capítulo 6, o último verso, aliás, os dois últimos, verso 16, diz: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia. Na minha versão, a palavra dia está com D maiúsculo, para identificar que é um dia especial. É o dia do Senhor que foi anunciado por Miqueias, por Ezequiel, por Malaquias, por Zacarias. Todos os profetas no Antigo Testamento, a maioria deles falaram sobre o dia do Senhor. E aqui eles falam do grande dia da ira deles. Quem são eles? O Cordeiro, o Filho e Deus o Pai. E fazem uma pergunta: e quem é que pode suster-se? Quando olhamos o início do capítulo 8, vemos que o 7º selo, de onde surgem as 7 trombetas, será uma manifestação ainda mais poderosa da vingança de Deus sobre a terra. Os 6 selos, nós vimos especialmente os últimos, que a ira de Deus será derramada de maneira intensa. Os homens procurarão a morte, como se morrendo eles iriam fugir da ira do Senhor. Não há como escapar do Senhor, mas eles estão desesperados e conscientes de que o Senhor está julgando a terra. Mas o pior está por vir. Os juízos dos selos é apenas o começo, porque no capítulo 8 de Apocalipse, no verso 1, diz: Quando o Cordeiro abriu o 7º selo. Veja, esse seria o sétimo na sequência dos selos. Houve
silêncio no céu cerca de meia hora. Por quê? Por causa do terror, do pavor. Todas as criaturas de Deus ficaram apavoradas com a abertura do 7º selo, que nós vamos ver posteriormente. Porque do 7º selo surgem as 7 trombetas. E o juízo das trombetas é ainda mais intenso do que o juízo dos selos. É por isso que todas as criaturas ficam apavoradas e caladas, num silêncio apavorante por cerca de meia hora, assustados com aquilo que o Senhor vai trazer. Apesar de tudo o que vimos nos primeiros selos, os homens têm sido relutantes em admitir que a mão de Deus está agindo em juízo. Ao longo desse período, os servos de Cristo, convertidos após o arrebatamento da igreja, têm testemunhado de Cristo e tentado mostrar ao mundo que nada do que tem acontecido é por acaso. A tribulação é um tempo de juízo, mas também será um tempo de salvação. Muitos serão salvos. Por quê? Porque haverá pregação. A igreja não estará aqui, mas muitos se converterão. E vamos falar sobre isso exatamente no capítulo 7. Vai ser um período também de muita salvação entre os judeus, como também entre as nações. Mas as pessoas, até esse ponto, como nos dias do Antigo Testamento, elas simplesmente rejeitam esse testemunho. Até que chega o momento da grande tribulação. E quando chega a grande tribulação, ninguém tem mais dúvidas. Tanto que eles dizem no final do capítulo 6, chegou o grande dia da ira deles. Eles reconhecem que é Deus que está agindo. Até aqui podia ter explicações naturais, mas o 6º selo não tem outra explicação. Os homens reconhecem que é a ira de Deus que está sendo derramada sobre a terra. Isso me lembra o que aconteceu no Egito, por exemplo, quando Deus enviou Moisés para libertar o seu povo por meio das pragas. As 2 primeiras pragas foram repetidas pelos magos do Egito numa tentativa de dizer que tudo aquilo não era nada e que eles podiam simplesmente fazer o que Moisés estava fazendo. Até que vem a 3ª praga, que é piolhos, e os magos do Egito tentam repetir essa praga, usam as suas ciências ocultas, as suas feitiçarias, e não conseguem. Qual é a resposta e a conclusão deles para Faraó? Eles chegam para Faraó e dizem: isto é o dedo de Deus. Nós paramos aqui. As 2 primeiras pragas, que foi a transformar a água em sangue e a produção de rãs, eles conseguiram. Mas da 3ª praga em diante, eles dizem: aqui parou o nosso poder. Satanás certamente tem poder, mas é completamente limitado. Isto é o dedo de Deus. É mais ou menos o que nós vemos aqui no 6º selo. Diante das grandes manifestações do juízo de Deus, guerra, fome, doenças, catástrofes naturais, terremotos, ventos fortes, ondas enormes que invadem a terra, a pergunta que nos vem à mente é: alguém vai sobreviver nesse período? Alguém vai conseguir resistir ao derramamento da poderosa e terrível ira de Deus sobre a terra? Na verdade, é exatamente essa pergunta que os homens estão fazendo no 6º selo. Chegou o dia da ira do Senhor. Quem é que vai resistir a essa ira? O capítulo 7 é a resposta para essa pergunta. Alguns vão resistir. Alguns vão sobreviver. No meio da ira, o Senhor se lembrará da misericórdia e salvará a muitos nesse período. O apóstolo Paulo fala sobre a vinda do Senhor. Ele diz que os rebeldes, os incrédulos, não resistirão, não sobreviverão. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, se quiser ir rapidamente lá. Igor, pode trazer água para mim, por favor? Silvana não veio, ninguém trouxe água para mim. Silvana tem algum valor, finalmente, né?
Está gravado aí, né? Não vamos dizer isso para ela, não. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 3, o apóstolo Paulo diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Nenhum incrédulo, nenhum rebelde vai escapar da ira de Deus durante a grande tribulação. Estamos em 1 Tessalonicenses, vá a 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 7 diz: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Os incrédulos, os rebeldes, não sobreviverão. Todos serão exterminados pela ira do Senhor. Mas alguns vão sobreviver. Os escolhidos de Deus para a salvação não irão perecer. No meio da ira, o Senhor revela a sua misericórdia e apresenta para nós um grupo especial de pessoas. Obrigado. Um grupo especial, único, um grupo curioso, que vai ser poupado durante o período da tribulação e vai cumprir um grande ministério, pregando o Evangelho entre todas as nações, preparando, na verdade, as nações para a chegada do reino de Cristo, o reino milenar. Esse texto ensina que o nosso Deus será sempre capaz de mostrar misericórdia a todos os seus escolhidos para a salvação, independente da complexidade das situações, independente dos problemas do mundo, independente da nossa infidelidade. O nosso Deus será sempre capaz de mostrar misericórdia a todos os seus escolhidos para a salvação. Estou usando as palavras também escolhidas para deixar bem claro a ideia. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9, versos 14 a 18, nos ensina como a misericórdia de Deus opera e sobre quem ela é aplicada. Esse texto mostra-nos a aplicação da misericórdia de Deus de duas maneiras. Primeiro, a misericórdia de Deus se mostra na proteção para os que serão salvos. Capítulo 7, versos de 1 a 3. E em segundo lugar, a misericórdia de Deus se mostra na provisão para os que serão salvos. Capítulo 7, versos de 4 a 8. Versos 1 a 3, a proteção para os que serão salvos. Versos 4 a 8, a provisão para os que serão salvos. Pensando primeiramente nos versos 1 a 3, é importante, irmãos, que lembremos que a tribulação será um tempo de juízo, como disse, mas também um tempo de redenção, especialmente para a nação de Israel. Lembre-se que a tribulação tem como alvo principal não a igreja, porque a igreja não estará aqui. A tribulação não tem como alvo principal alcançar as nações, os gentios. O grande alvo é lidar com o povo de Israel, que tem vivido rebelde contra o Senhor. Mas um povo que recebeu a aliança do Senhor. Paulo chega a dizer em Romanos, vamos ver esse texto, que todo Israel será salvo. Israel esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu do seu povo. A fidelidade do Senhor permanece. A aliança do Senhor é incondicional, Ele é fiel mesmo quando nós somos infiéis. Então, a grande tribulação será um período especial, onde o Senhor estará lidando especificamente com os judeus, e muitos serão salvos. Muitos judeus e gentios serão convertidos. Certamente muitos serão mortos por causa da sua fé em Cristo, mas nem todos. Alguns sobreviverão.
e eles sobreviverão para dar testemunho ao longo de todo o período da tribulação, e também para entrarem no reino milenar e povoarem a terra. Temos aqui uma transição interessante. Esse texto ensina a proteção para os que são salvos de algumas maneiras. No verso 1, Apocalipse 7, verso 1, nos ensina essa proteção pela interrupção da ira do Senhor. Verso 1 diz: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Aqui temos uma interrupção, uma parada, como que um momento para respirar. Temos os 6 selos, onde a ira de Deus vai se tornando cada vez pior, mas antes que chegue o 7º selo e inicie uma nova sequência de revelação de juízo, como que o Senhor dá uma parada nessa história de juízo para revelar a sua misericórdia para algumas pessoas de maneira especial. Então temos uma interrupção na ira do Senhor, uma interrupção surpreendente. Primeira frase diz: depois disto vi. Já mencionei para os irmãos que essa expressão, cada vez que João utiliza o verbo ver, é uma palavra que faz transição para uma nova cena, especialmente uma cena que marca o apóstolo, que chama a atenção, que prende os seus olhos nela. Alguma coisa vai chamar a atenção do apóstolo João, que estava vendo aquela sequência de juízos, e de repente aquilo para. E aí o texto diz: depois disto eu vi. É algo surpreendente. O fato de seguir a visão do 6º selo, essa interrupção aqui é algo marcante, pois o que se segue é um contraste grande com toda a destruição que João viu até aqui. Aqui a cena se move do juízo sobre os injustos para a proteção dos escolhidos de Deus. É uma interrupção que surpreende o profeta, mas também é uma interrupção abrangente, não apenas surpreendente, mas abrangente. O que João vê? 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra. Interrupção na ira de Deus de uma maneira abrangente, universal. 4 anjos de pé são anjos fortes, capacitados por Deus para manter o controle sobre todos os elementos da natureza. Os anjos aparecem muito em Apocalipse com esse papel de exercer o juízo ou controlar as manifestações de juízo que o Senhor está enviando. Por exemplo, no capítulo 14, Apocalipse, verso 18, diz: saiu ainda do altar, 14, 18, saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo. Veja só, Deus escolhe alguns anjos em especial e vai dando autoridade sobre certos elementos da natureza. No caso do capítulo 7, são 4 anjos que têm a responsabilidade de segurar os 4 ventos potentes de toda a terra. Capítulo 16, verso 5, mais uma vez, temos a manifestação de anjos dentro do projeto de Deus na tribulação. Então ouvi o anjo das águas dizendo. Ali vimos um anjo que controla o fogo. Aqui temos o anjo que controla as águas, ou seja, Deus utiliza os anjos nesse período para realizar o seu juízo ou para deter o seu juízo em determinados momentos. O versículo 1 do capítulo 7 fala dos 4 cantos da terra. E alguns imaginam que isso significa uma visão primitiva, que o apóstolo João, por viver antes da era científica, ainda tinha a ideia de que a terra era achatada com 4 ângulos definidos. Não se trata absolutamente nada disso. As pessoas gostam de criticar as escrituras, mas geralmente, lembre-se disso, quem mais critica a Bíblia não conhece a Bíblia. Os que falam muito mal da palavra de Deus não sabem encontrar João 3,16, a grande maioria deles. Aqui não tem nada de visão primitiva. Nós falamos sobre os 4 cantos da terra,
ainda hoje. Nós falamos sobre o sol nascer e o sol se pôr, como o Salmo 19. Não é que o Salmo 19 não conhece nada de geografia, não se trata disso, é a perspectiva que nós temos. Além disso, quando falamos dos 4 cantos da terra, e quando a expressão aqui fala sobre os 4 ângulos, os 4 cantos, na verdade está se referindo aos 4 pontos cardeais: norte, sul, leste e oeste. É por isso que nós falamos dos 4 cantos da terra. E são esses pontos cardeais que servem para nos orientar sobre a origem dos ventos. Geralmente vamos dizer que ventos vêm de norte a sul, ou leste a oeste, ou de alguma pequena variação disso. Simplesmente esses anjos estão aqui diante dessa missão que Deus lhe deu. E os 4 cantos da terra significa que eles está falando sobre a terra inteira. A interrupção também é potente. O que esses anjos estão fazendo? Conservam seguros os 4 ventos. Interessante isso. Os 4 ventos na Bíblia geralmente são associados com o juízo de Deus. Olha, por exemplo, deixa marcado aí Apocalipse, voltamos a Daniel capítulo 7, só para ver essa expressão dos 4 ventos ali também. Daniel capítulo 7, lembra-se que Daniel é um livro completamente relacionado com Apocalipse. Na verdade, sempre precisamos estudar os 2 juntos para compreender muito bem as visões de Daniel. Capítulo 7, verso 1 diz: no 1º ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitaram o mar grande. Os 4 ventos do céu agitando o mar grande. Uma visão que Daniel tem que simboliza todo mundo, toda a população da terra sendo agitada pelo juízo de Deus. Então, quando a Bíblia fala dos 4 ventos, geralmente está associando isso à vinda do juízo de Deus. A expressão do capítulo 7 de Apocalipse, verso 1, que diz que os anjos estão segurando os 4 ventos, é interessante. Sugere a ideia de que os ventos estão querendo soprar com força, como se uma energia está sendo acumulada e os anjos estão segurando para que esse desastre natural não aconteça imediatamente. Mas logo no capítulo 8 em diante, os anjos vão liberar esses ventos. E aí por isso que nós veremos muito mais desastres nas trombetas e nas taças que vêm em seguida do que nos selos. Os anjos seguram, mas a ideia parece ser a ira de Deus manifestada pelos ventos, ela continua querendo alcançar a terra. Mas como os anjos seguram esses ventos, essa energia forte é acumulada, e quando os anjos liberarem, a destruição será muito maior do que foi até aqui. Temos aí, portanto, no verso 1, a interrupção da ira. Versos 2 e 3, nós temos a manifestação de maior misericórdia. Primeiro, uma manifestação pelos agentes de Deus. Verso 2, de novo o verbo ver, vi outro anjo. Temos 4 anjos fortes segurando os 4 ventos, e agora aparece um outro anjo, outro do mesmo tipo. Alguns dizem que seria Jesus Cristo aqui, mas não é Jesus Cristo. Primeiro porque em Apocalipse Jesus nunca se manifesta como anjo. No Antigo Testamento sim, algumas vezes o anjo do Senhor se refere a aparições do Senhor Jesus Cristo antes da encarnação, mas em Apocalipse nenhuma vez. Se fosse, criaria uma certa confusão. E aqui a palavra outro é uma palavra que diz outro da mesma espécie. Então é um ser angelical mesmo, sendo um anjo muito mais forte. Por quê? Porque ele dá ordem para os 4. E tem mais um detalhe: esse anjo tem o selo do Deus vivo.
ele manifesta a autoridade de Deus. Verso 2: vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. O que significa o selo do Deus vivo? A Bíblia fala do nosso Deus em contraste com os ídolos, que são deuses mortos, como um Deus vivo, um Deus que está presente, um Deus que está agindo. O selo geralmente se refere ao anel que tem a assinatura ou marca de um rei ou de um imperador. Indica autenticidade, indica possessão, indica garantia. Não vou ler os textos, mas Gênesis 41, Esté 3, Mateus 27, lembra Mateus 27, 66, o túmulo do Senhor Jesus Cristo foi selado com um anel, com um carimbo do imperador romano, para garantir que aquele túmulo iria ficar, não iria sofrer violação por ninguém. Era uma ideia de autenticidade, de autoridade. Ninguém ousava mexer em um documento que tinha o selo do imperador. Aqui a Bíblia fala do selo do Deus vivo. Interessante lembrar que nesse tempo os adoradores muitas vezes recebiam um selo ou uma tatuagem a fim de identificar a divindade a quem adoravam. Eles marcavam o corpo com alguns selos, algumas marcas e algumas pinturas que indicavam exatamente o Deus a quem eles pertenciam. Acho que não é muito diferente da mania que hoje as pessoas têm também de fazer tatuagem no corpo. Muitas vezes, a maioria delas está se referindo a algo que é objeto de culto, de devoção, de adoração, algo que é tão importante que você deseja marcar sua pele com aquilo, para que não possa esquecer. Há sempre um lado de devoção por trás disso. Na antiguidade, os adoradores dos deuses falsos, eles faziam isso. Eles marcavam a sua pele com um sinal que indicava se eles pertenciam a Cibele, se eles pertenciam a um outro deus ou deusa daquele tempo. O Novo Testamento fala sobre o selamento do povo de Deus, sendo que nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. É um selo que indica garantia da nossa salvação. Olha isso, Efésios capítulo 1. O apóstolo Paulo fala desse selo divino. Efésios capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Nós não temos um selo, uma marca tatuada no corpo, embora que nós lembramos de Paulo em Gálatas capítulo 6, dizendo: eu trago no corpo as marcas de Cristo, mas ali eram as marcas do martírio, do sofrimento por amor a Cristo. Mas aqui a Bíblia diz que nós temos um selo no nosso coração, na nossa alma, e é algo maravilhoso, porque não é um objeto, não é uma força, é o Deus Espírito Santo, que o Senhor envia para garantir a nossa salvação. Verso 14 diz: o qual é o penhor. O que é o penhor? É algo que se dá como garantia de alguma coisa que será resgatada posteriormente. O Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós temos o selo do Deus vivo, mas nesse período da tribulação, esse selo será diferente, porque o Espírito Santo não estará agindo durante a tribulação da mesma forma como ele age nos nossos dias. Lembra que o apóstolo Paulo fala daquela força que restringe a chegada do anticristo e a força do mal, e ele diz em 2 Tessalonicenses: quando essa força, esse ser for retirado, a iniquidade vai prevalecer na terra. Foi o que vimos no capítulo 6 de Apocalipse. O Espírito Santo recua na sua ação sobre o coração dos homens, e os homens ficam liberados
para viver todas as perversões do seu coração e destruir uns aos outros. Selo significa garantia, a garantia de pertencer a Deus e estar debaixo da sua proteção. Sabemos por Apocalipse que o anticristo também tem um selo, e ele vai selar os seus adoradores. Capítulo 13, verso 16. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, 13 e 16, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta e o número do seu nome. Capítulo 14, a partir do verso 9, também fala do selo dos adoradores da besta. Verso 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Selo do anticristo. Capítulo 16, ainda Apocalipse, um pouco adiante. Verso 2. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e os homens portadores da marca da besta e os adoradores da sua imagem, aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem, sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Veja, os que recebem a marca pertencem ao anticristo, ao falso profeta. Capítulo 20, verso 4. Vi tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão. Então o anticristo tem o seu selo, mas o Deus vivo também tem o seu selo. E o capítulo 14 diz qual é o selo do Deus vivo, com o qual serão selados aqueles que serão poupados na tribulação. Capítulo 14, verso 1 diz: olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do Pai. O selo do Deus vivo é o nome do Cordeiro de Deus e o nome de Deus o Pai, que estará estampado na fronte daqueles que adoram o Senhor. Voltando ao capítulo 7, verso 2 diz: vi outro anjo que subia do nascente do sol, posição em que João se encontra na ilha de Patmos. O nascente, o oriente, está certamente vindo da região de Israel, de onde é prometido o Salvador, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Temos aqui manifestação da misericórdia de Deus. A expressão não danifiqueis fala dos danos que serão causados depois que os anjos soltarem os 4 ventos. A expressão que diz servos do nosso Deus, observe,
não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Veja bem, eles não se tornam servos ao ser selados. Eles já são servos do Senhor. Estão sendo agora reconhecidos. O selo não é a conversão. O selo é uma indicação especial de proteção para que esses sejam poupados do juízo da tribulação. Eles já são servos, são pessoas que já aceitaram a Cristo desde o início da tribulação. Servos do nosso Deus, indica que eles já eram salvos. Os selos em Apocalipse mostram que nesse livro não existe neutralidade. Queria lembrá-los isso. Tem 2 selos em Apocalipse. Tem o selo do Deus vivo e tem o selo do anticristo. Ninguém está no meio. Ou as pessoas serão seladas e poupadas pelo selo do Deus vivo, ou serão marcadas e seladas com o selo do anticristo, do falso profeta. Ou uma pessoa é seguidora de Deus e pertence a Ele, ou é seguidora de Satanás. Em Apocalipse é muito, muito claro. Isso nos lembra a expressão do Senhor Jesus Cristo, que diz: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe um vácuo. Não existe a posição de dizer: eu nem pertenço ao Senhor, nem pertenço ao inimigo do Senhor. Na Bíblia não há esse vácuo. Há somente 2 posições. Em Apocalipse isso fica muito claro. O selo na testa de um escravo era comum, como sinal de propriedade. E as tatuagens religiosas mostravam lealdade. Como é que nós reconhecemos um servo de Deus? É pela indicação de quem é o seu dono e pela indicação de quem a ele serve. É assim que se identifica um servo de Deus. A quem ele pertence e a quem ele está servindo. É importante que cada um de nós lembremos disso. Se nós somos servos de Deus, o nosso dono é o Senhor. Se temos o Espírito Santo, aquele selo indica que nós temos um dono. Nós não somos donos de nós mesmos. Nosso corpo não nos pertence. Nossa mente não nos pertence. Nós fomos marcados para indicar que nós pertencemos a Cristo, que nos comprou com o seu sangue. Quem pertence a Cristo não tem vontade própria. Quem pertence a Cristo não vive brigando pelos seus direitos e as suas propriedades. Tudo pertence ao Senhor. Quem pertence a Cristo e tem o selo do Espírito Santo tem lealdade para com o Senhor. Assume a posição de um servo de Deus. Estamos vivendo assim? O mundo olha para nós e sabe quem é o nosso dono? O mundo olha para nós e sabe a quem nós somos leais? Ou nós somos tão parecidos com o mundo, tão mornos, tão estranhos, que às vezes até parece que estamos selados com o selo dos falsos deuses? Pensemos nisso, irmãos. Pensemos nisso. Se o Espírito Santo nos selou, a indicação de quem é o nosso dono e a indicação da nossa lealdade deveria ser uma coisa muito evidente para quem quer que nos visse. Final do nosso texto vai falar da provisão para os que são salvos. Versículos interessantes, 4 a 8. Olhando os versos 4 a 8, talvez nós fiquemos surpresos com o título. Estou dando o título para esses versículos: a provisão para os que serão salvos. Provisão para os que serão salvos. O que tem a ver isso com os versos 4 a 8? Certamente esses versos são surpreendentes e têm gerado muita controvérsia, muita confusão entre os estudiosos. Uns dizem que é uma coisa, outros dizem que é outra. Não sei por que eles brigam tanto, porque eu acho que é tão claro. Vou mostrar por quê. Mas eu creio que nós podemos entendê-lo bem, especialmente se juntarmos outros textos da Bíblia para facilitar o nosso entendimento.
Vou estudar rapidamente esses versículos, fazendo algumas perguntas e tentando responder, só para ser didático aqui com os irmãos. Primeiro, quem são esses que aparecem dos versos 4 a 8? Verso 4 diz: então ouvi o número dos que foram selados, vão receber esse selo de proteção da grande tribulação. 144 mil. Testemunha de Jeová diz: somos nós as testemunhas de Jeová. Os adventistas: nós somos nós. Os mormons também dizem que são eles. Não vai dar para quem quer, muita gente querendo esses 144 mil. Está tudo errado, absolutamente errado. Alguns dizem: é a igreja. Não é a igreja, não pode ser a igreja. Concordam? Por que não pode ser a igreja? 12, as tribos estão mencionadas, o nome das tribos. Como é que as tribos de Israel vão identificar a igreja, meus irmãos? Às vezes eu acho estranho alguns grandes teólogos reformados e tal, que olham para o Apocalipse e dizem: mas tudo isso aqui é a igreja, não tem nada a ver com Israel. Não tem nada a ver com Israel? Onde é que a igreja é designada com o nome do filho de Jacó? Claro que não é a igreja, absolutamente, não pode ser. Você teria que fazer uma interpretação alegórica demais. E olha, meus irmãos, interpretação alegórica abre brecha para heresia. Você começa a fantasiar, ninguém sabe mais o que o texto significa. O texto tem que falar por ele mesmo. Há textos difíceis, mas esse eu não acho que é difícil, concorda? Saber quem são? Só podem ser judeus, pela designação que João apresenta. É evidente que são judeus. Querer encontrar a igreja aqui, nomeada nas 12 tribos, é alegoria demais, é muita fantasia. Quem são esses judeus? Capítulo 14 explica um pouco quem são esses. Porque lá fala novamente sobre os 144 mil. Capítulo 14, verso 1 diz: olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. E aí dá a descrição deles: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. Então, se algum testemunho de Jeová casou, ele já está fora, né? Se algum mormon casou, já está fora, né? Na verdade, eles dizem que realmente estão fora. Quando eles tentam pregar o evangelho da torre de vigia para você, se eles forem honestos, eles vão lhe dizer: você não vai para o paraíso, para o céu. O céu só vai para os 144 mil testemunhos de Jeová, os seus primeiros, e a cota já estourou faz tempo. Então, o que vai acontecer? Não, você, e essa é uma marca das seitas, você só é salvo se pertencer a essa igreja. Todos que pensam assim, pode ter certeza que aí nós temos a indicação de uma seita. Eles vão dizer e lhe oferecer então para você viver na terra transformada, no paraíso da terra, mas para a presença de Deus no céu, tira o cavalinho da chuva, porque já completou a cota. Mas veja, verso 4: são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, homens dedicados ao Cordeiro de Deus. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias. Que significa primícias? Primeiros frutos. Quando o agricultor vê os primeiros frutos, ele se anima, porque ele sabe que dentro de pouco tempo a lavoura vai chegar. Esses são as primícias dos judeus que serão convertidos. Paulo diz, vou mostrar já em Romanos, todo Israel será salvo. E esses 144 mil são os primeiros frutos, os melhores frutos. Por meio deles, esses serão os missionários mais eficazes que o mundo já conheceu. Não sei se estarão na missão Maranata, mas serão missionários eficazes.
pregando o evangelho durante toda a tribulação. Irmãos, sustentem esses missionários. Não, claro que vocês, espero que ninguém vai sustentá-los. Mas são os que foram redimidos dentre dos homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na boca, nem tem mácula. É um tipo especial de servos do Senhor. Homens totalmente devotados a Deus, completamente dedicados ao testemunho de Cristo. São um grupo especial de missionários, os mais corajosos que o mundo já viu, que pregarão durante toda a tribulação. Alguns dizem, se a igreja será arrebatada, de onde vêm os mártires e os salvos na tribulação? Vem da pregação desses 144 mil. Eles estarão pregando por toda a terra o evangelho do reino. São convertidos desde o início da tribulação. Vimos, eles não se convertem quando são selados. Eles já são servos do Senhor. Provavelmente vieram a Cristo movidos pelo que Paulo diz, o ciúme da igreja. Interessante, Romanos, vamos a Romanos capítulo 11, rapidamente. Estou controlando a hora, viu? Não se preocupe não, que antes de meia-noite eu termino. Rapidamente, Romanos, capítulo 11. Texto maravilhoso, esse de Romanos, que fala a relação da igreja com Israel. Mas veja, capítulo 11, verso 11, Paulo diz, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? Antes disso, olha o verso 1 desse mesmo capítulo, Romanos 11. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Que povo? Israel. O contexto é claro, ele está falando de Israel. Resposta, de modo nenhum, de modo nenhum. Porque também eu sou israelita. Paulo diz, a prova, está aqui um judeu salvo. Deus não esqueceu o seu povo. Sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Alguns dizem, mas Israel rejeitou a Deus. Sim, Israel rejeitou e rejeita ainda hoje. A grande maioria dos judeus hoje são ateus. Eles renegam o Messias. Eles estão esperando o Messias, que será o anticristo. Eles vão se aliar com o anticristo, mas vão reconhecer, depois de muito sofrimento e juízo, que eles foram enganados ou se deixaram enganar. E muitos deles reconhecerão que fizeram um grande erro, tendo rejeitado o Messias verdadeiro. Entre esses, os 144 mil, que se converterão logo. Agora, queria chamar a sua atenção no verso 11, estamos em Romanos 11, diz, pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão, falando dos judeus, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Interessante essa expressão, para pô-los em ciúmes, isso é, a igreja num determinado ponto vai gerar ciúme nos judeus e eles vão pensar, eu acho, quando aconteceu o arrebatamento, imagina, judeus sabendo que houve o arrebatamento, que os gentios, a igreja do Senhor, os salvos, foram levados. Creio que eles ficarão com ciúmes, vão dizer, mas nós é que éramos o povo de Deus. Por que eles foram? Então deve ter acontecido o que Jesus falou em João 14, vou preparar-vos lugar e voltarei para buscar. E isso talvez vai despertar nos judeus esse ciúme salvador. E eles cairão em si e reconhecerão que perderam o privilégio de aceitar o Messias no tempo próprio. E pagarão um preço muito alto por isso. O holocausto da Segunda Guerra, de longe, vai perder de longe em termos de violência, quanto ao que os judeus ainda vão experimentar. 2/3 da nação será dizimada. Cidade de Jerusalém destruída, as mulheres violentadas. Zacarias diz isso. 2/3 serão mortos na guerra final. Mas 1/3 será preservado, porque Deus é fiel. Israel rejeitou a Deus, sim. Mas Deus não nega a sua palavra, mesmo quando nós somos infiéis. Deus ainda tem um plano para esse povo.
Deus vai agir sim. E durante a tribulação haverá um grande reavivamento entre os judeus. Romanos 11, verso 12 diz: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. 144 mil, portanto, são judeus convertidos desde o início da tribulação. Já estarão pregando, certamente muitos vão rejeitar a pregação deles. Eles já vão estar dizendo para o povo: olha, o que está acontecendo não é por acaso. Deus está derramando a sua ira. Muitos vão rejeitar, mas muitos vão aceitar o testemunho desses homens. Já sabemos quem eles são, agora a pergunta é: o que eles fazem? Mateus capítulo 24, verso 14. Um versículo que ainda essa semana ou semana passada eu vi alguém comentando como eu pensava há muitos anos atrás, né? Achando que esse versículo falava do período em que nós temos, e alguns que trabalham com missões às vezes têm essa ideia errada, ficam contando quantas pessoas ainda não ouviram o Evangelho, quantas nações não ouviram, e ficam pensando: faltam só umas 3.000 nações, então vamos fazer o Evangelho chegar, porque quando o Evangelho chegar a todas as nações, Jesus virá. É bonita a teoria, e é baseado numa interpretação interessante de Mateus 24, mas não é isso que o texto de Mateus 24 diz. Mateus 24, 14 diz: e será pregado este evangelho. Evangelho de quê? Do reino. Evangelho do reino. Não é por acaso que essa expressão está aí. Essa aqui é a pregação depois do arrebatamento. São os missionários, 144 mil, que estarão pregando em toda a terra o evangelho do reino milenar, do reino que vai ser inaugurado dentro de alguns anos. Será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, aí sim a vinda gloriosa do Senhor, para estabelecer o seu reino. Então o que eles fazem? Eles pregam para todas as pessoas da terra, preparando as nações para o milênio. Mas também eles pregam para Israel. Voltando a Romanos, capítulo 11. Só uma expressão interessante que vale a pena os irmãos lembrarem. Romanos capítulo 11, verso 25 diz: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Qual é o mistério? Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, o remanescente que sobreviver. Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Os 144 mil testemunham para as nações e testemunham também para os outros judeus. Paulo então diz que todo Israel sobrevivente será salvo da ira de Deus. E isso significa 1/3 somente da nação. Olha comigo rapidamente Zacarias. Mencionei o profeta Zacarias, mas é interessante as profecias de Zacarias acerca do futuro de Israel. Zacarias capítulo 12. Para os que não conhecem, não estão muito acostumados com Zacarias, se você achar Mateus, volte um pouquinho, está bem pertinho. Mateus está nas beiradas de Zacarias, tá certo? Antes de Mateus tem só Malaquias, e Zacarias é vizinho dele. Zacarias capítulo 12, verso 10, olha só: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente
pelo filho primogênito. O povo de Israel com os olhos abertos, lembrando do Messias que eles rejeitaram. Isso é futuro ainda. Isso não está falando da igreja, que está falando da nação de Israel. Ainda Zacarias capítulo 13, aliás, no capítulo 12, no verso 10, lemos agora, verso 11 diz: naquele dia será grande o pranto de Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. A terra pranteará cada família à parte. E ele descreve as famílias. Capítulo 13, verso 1 diz: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi, para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Deus vai cumprir as suas promessas para com os judeus. Muitos deles serão convertidos ao Messias. Talvez uma pergunta que alguns fazem é: João está falando das 12 tribos, mas 10 tribos se perderam, são as tribos perdidas do reino do norte, ficando apenas Benjamim e Judá no reino do sul. Em 722 a.C., o império da Assíria veio e levou para o exílio as 10 tribos, e alguns dizem: as 10 tribos se perderam, ninguém mais pode reconstituir. Esquecem que muitos dos fiéis vieram morar no sul antes do exílio, e esquecem também que aqui nós temos o Deus onipotente. Ele pode reconstituir sim, e Ele conhece cada pessoa pelo seu nome, Ele conhece as estrelas pelo seu nome. Aliás, independente disso, os judeus historicamente são muito cuidadosos com as suas árvores genealógicas. Eles conseguem conservar muito bem a sua história. Quanto ao número, será que vão ser mesmo 12 mil de cada tribo? 144 mil, parece um número assim tão exato. 24 anciãos é um número exato. 4 seres viventes é um número exato. 1260 dias é um número exato. 1000 anos é um número exato. Todos esses números são exatos. Por que 144 mil não seriam? É um número exato, sim. Das 12 tribos de Israel, 12 mil de cada uma delas serão escolhidos. Um fato curioso: 2 tribos estão faltando naquela lista. Vocês se notaram, mas falta a tribo de Dan, não aparece, e falta a tribo de Efraim. Quem substitui as 2 tribos? Tem Levi, que normalmente não aparece nas listas, e tem José. Tem Manassés e José. Normalmente aparece Manassés e Efraim, que são os 2 filhos de José. Mas na nossa lista ali aparece Manassés e aparece José, não aparece Efraim. E no lugar de Dan aparece Levi. Por quê? Explicação mais provável é porque essas 2 tribos foram muito ligadas à idolatria. Em Juízes, a tribo de Dan é reconhecida como uma das tribos que praticou mais a idolatria. A tribo de Efraim sempre foi uma aliada dos inimigos de Judá. Também uma tribo que estava sempre inclinada à idolatria. Muito provavelmente, essa é a razão da ausência deles. Meus irmãos, terminando, algumas verdades que esse texto nos ensina. Primeiro, esse texto nos ensina a imensa misericórdia e a fidelidade do Senhor. Imensa misericórdia. No meio da ira, o Senhor se lembra de alguns, sela alguns e não permite que eles sejam mortos pelo anticristo. Misericórdia do Senhor. O Senhor lembra do seu povo. Fidelidade, o Senhor jamais deixa de ser fiel, a despeito dos nossos pecados. Alguns dizem: mas como Deus vai reconstituir Israel a fé? A situação no Oriente é tão complicada, não é mais do que o poder de Deus. Deus é fiel, independente da infidelidade dos homens. Esse texto nos ensina que Deus é soberano na escolha dos salvos. Ele é quem escolhe, Ele é quem chama, Ele é quem preserva os seus, em qualquer tempo, em qualquer época. Esse texto ensina a maravilhosa e absoluta segurança que nós temos em Cristo. Meus irmãos, estamos vendo aqui a confirmação das palavras de Paulo, que diz:
Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece a cada um. Os salvos são conhecidos e protegidos por Cristo. O nosso maior tesouro, que é a salvação eterna, jamais será perdido. Satanás e todos os seus agentes não poderão nos separar do amor de Deus. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe onde estamos, o Senhor nos protege. Paulo diz que ele vai completar sua obra. Deus não tem projetos pelo meio. Todos os projetos que ele começa, ele termina. Se ele começou a boa obra em nós, ele vai completar, sim. Nós sobreviveremos, sim. Nós seremos salvos. Com certeza estaremos com o Senhor. Deus garante isso. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse é o nosso Deus. E essa é a nossa segurança. E antes de terminar, eu quero só fazer a seguinte pergunta. Todos vocês aqui têm a segurança de que estão nas mãos do Senhor? Todos aqui podem dizer sim, com certeza, eu estarei com Cristo. Sim, com certeza. Eu herdarei a glória eterna. Tenho certeza de que o Senhor está preparando um lugar para mim. Eu sou um salvo pelo que Cristo fez. Todos aqui têm essa certeza. Não há neutralidade, lembre-se disso. Quem é o seu dono? Você pertence a Cristo? Se você diz que sim, eu pergunto, quando foi que você passou a pertencer a Cristo? Porque alguns dizem, sou de Cristo, sempre fui, sempre amei o Senhor. Isso não é verdade, não existe isso. Todos nascemos em pecado, rebeldes contra o Senhor. Se hoje somos de Cristo, houve um dia, houve um momento em que os nossos olhos foram abertos e nós reconhecemos a nossa perdição e dissemos, Senhor, tem misericórdia de mim. Quando foi que aconteceu isso na sua vida? Se não aconteceu, considere seriamente a sua situação diante do Senhor. Deus nos abençoe.